Professor, o Brasil é mais um retrato entre a maioria dos países das desigualdades globais? Não, o Brasil ganha. O Brasil ganha, porque a gente está dizendo que cresceu para os ricos e para os pobres, mas para os pobres cresceu em cima de uma base simplesmente vergonhosa. Né? Um salário mínimo médio de R$ 1.500 cresceu 10%, cresceu aí R$ 15. O fato é que, ao longo da trajetória histórica do nosso país, as nossas elites, os governos e nossa sociedade não tivemos, da mesma maneira, sequer essa ética, não é? De que essa igualdade é uma igualdade que precisa ser construída e precisa ser disponibilizada para as pessoas de uma forma incondicional. De modo que 40 anos depois, nós estamos no mesmo lugar, ainda com essa transferência de renda, mas quando você põe na linha do tempo, nós não saímos do lugar. Isso para um país que antes era praticamente a 15ª economia do mundo e hoje para um país que é praticamente a 8ª economia do mundo. Então a gente sai da 10ª, vem para a 5ª, chegamos à 6ª e a pobreza e os pobres continuam no mesmo lugar. Então nós não conseguimos fazer adequadamente a lição de casa e nossa elite, nossa sociedade, temos uma dívida terrível com esses brasileiros que dificilmente vão sair de onde estão, que é nessa miséria total. Agora, Senes, qual a melhor explicação para justificar esse aumento da renda sem que haja uma diminuição, né, na distância entre os extremos? Olha, cara, acho que tem alguns fenômenos andando por trás desse movimento, mas tem um que nos últimos anos o Brasil conseguiu estruturar. Você vê que a miséria como proporção da população diminuiu. O que não diminuiu foi a desigualdade. Mas o que acontece? A gente subiu um pouco o piso. Aquela proporção realmente miserável, hoje é 8%, já foi 25%. Mas acontece que você não consegue fazer a distribuição dos mais ricos para os mais pobres. O que você tem feito no Brasil é a distribuição do médio para baixo. Quem tem distribuído recurso para o Brasil, quem paga mais imposto, se beneficia menos das políticas públicas, é a classe média brasileira. Esses estão financiando esses programas, Bolsa Família, etc. A parte mais rica do Brasil continua mais ou menos onde está e, como diz Zé Vicente, ele continua ganhando proporcionalmente mais desse crescimento do país, eles se arrecadam mais, eles se beneficiam mais do que o resto da sociedade. Então, curiosamente, essa redução de desigualdade que a gente tem, que é pequena, mas está ocorrendo, ela não é financiada pelo topo da pirâmide, ela é financiada pelo meio da pirâmide. E eu diria que boa parte do conflito político que a gente vive hoje, lulistas, bolsonaristas, essa questão até religiosa, tem a ver com esse conflito. Porque quem está realmente pagando o custo desse ajuste é a classe média baixa. Então, é um pouco o que o Zé Vicente falou. Não é que você colocou essa faixa que era de muita pobreza, ainda uma proporção razoável, mas menor do que era, numa condição de classe média. Não. A classe média achatou e se aproximou da classe baixa. E a classe alta continua no seu patamar, ou seja, ela continua muito pouco taxada, ela continua com um volume de isenções em várias das suas modalidades, muito acima de qualquer outro. Eu estou voltando de Brasília hoje. Brasília define, só para dar um exemplo como esses mecanismos são espalhados. Eles resolveram não ter IPVA para carro elétrico. Quem compra carro elétrico? É muito caro. Então, você falou o seguinte, olha, essa infraestrutura urbana, quem vai pagar? Você que é pobre, vai comprar o carro 1000 a combustão, você paga. Ele faz um mecanismo achando que é ok, mas ele tem um impacto da reversão da distribuição de renda. Isso o Brasil está lotado. Nós vamos discutir daqui a pouco aumento dos funcionários públicos, mesma coisa.